Projeto de leitura do livro O Pequeno Príncipe. Capítulo 1. Quando eu tinha 6 anos, vi certa vez uma imagem magnífica num livro sobre a Floresta Virgem que se chamava Histórias Reais. Ela representava uma jiboia engolindo uma fera. Aqui está a cópia do desenho. O livro dizia: as jiboias engolem a presa inteira, sem mastigá-la. Depois não conseguem mais se mover e dormem durante os 6 meses da digestão. Então refleti muito sobre as aventuras da selva e, por minha vez, consegui fazer com um lápis de cor meu primeiro desenho. Meu desenho número 1 era assim. Mostrei minha obra-prima aos adultos e perguntei se meu desenho lhes dava medo. Eles me responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu. Representava uma jiboia digerindo um elefante. Então desenhei o interior da jiboia para que os adultos pudessem entender. Eles sempre precisam de explicações. Meu desenho número 2 era assim. Os adultos me aconselharam a deixar de lado os desenhos de jiboias abertas ou fechadas e a me interessar mais pela geografia, pela história, pela aritmética e pela gramática. Foi assim que abandonei, aos 6 anos de idade, uma magnífica carreira de pintor. Tinha sido desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e de meu desenho número 2. Os adultos nunca entendem nada sozinhos e é cansativo, para as crianças, ter sempre de lhes dar explicações. Tive, pois, de escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei um pouco por todo o mundo e a geografia, é verdade, de muito me serviu. Sabia distinguir de um relance entre a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido durante a noite. Assim tive, ao longo de minha vida, montes de contatos com montes de pessoas sérias. Vivi muito entre os adultos. Vi-os bem de perto. Isso não melhorou muito minha opinião. Quando encontrava um que me parecia um pouco lúcido, eu fazia a experiência de meu desenho número 1, que sempre conservei comigo. Queria saber se ele realmente entendia as coisas, mas sempre me respondia: é um chapéu. Então, eu não lhes falava de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me em seu nível. Falava-lhe de bride, de golfe, de política e de gravatas. E o adulto ficava muito contente em conhecer um homem tão sensato. Capítulo 2. Assim vivi sozinho, sem ninguém para conversar de verdade, até uma pane no deserto do Saara 6 anos atrás. Alguma coisa se quebrara em meu motor, e como não tinha comigo mecânico nem passageiros, preparei-me para tentar fazer sozinho um conserto complicado. Era para mim uma questão de vida ou de morte. Minha provisão de água mal dava para 8 dias. Na primeira noite, então, dormi na areia a 1000 milhas de qualquer terra habitada. Estava muito mais isolado do que um náufrago numa jangada no meio do oceano. Então, vocês imaginam minha surpresa ao nascer do dia, quando uma vozinha engraçada me despertou. Ela dizia: por favor, desenhe um carneiro para mim. O quê? Desenhe um carneiro para mim. Pus-me de pé num salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei bem e vi um rapazinho absolutamente extraordinário que me observava com gravidade. Aqui está o melhor retrato que mais tarde consegui fazer dele. Mas meu desenho, claro, não é nem de longe tão encantador quanto o modelo. Não é por culpa minha. Eu tinha sido desencorajado pelos adultos em minha carreira de pintor aos 6 anos de idade e não tinha aprendido a desenhar nada, exceto as jiboias fechadas e as jiboias abertas. Olhei aquela aparição com olhos arregalados. De espanto,
Não esqueçam que eu me encontrava a 1000 milhas de qualquer região habitada. Ora, meu rapazinho não me parecia nem perdido, nem morto de cansaço, nem morto de fome, nem morto de sede, nem morto de medo. Não se parecia em nada com uma criança perdida no meio do deserto, a 1000 milhas de qualquer região habitada. Quando por fim consegui falar, disse-lhe: "Mas o que você faz aí?" E ele me repetiu muito suavemente, como uma coisa muito séria: "Por favor, desenhe um carneiro para mim." Quando o mistério é impressionante demais, não se ousa desobedecer. Por mais absurdo que aquilo me parecesse a 1000 milhas de todos os lugares habitados e em perigo de morte, tirei de meu bolso uma folha de papel e uma caneta tinteiro. Mas então lembrei que eu estudara principalmente geografia, história, aritmética e gramática e disse ao rapazinho, com um pouco de mau humor, que não sabia desenhar. E ele me respondeu: "Não faz mal, desenhe um carneiro para mim." Como eu nunca havia desenhado um carneiro, refiz para ele um dos 2 únicos desenhos de que era capaz. O da jiboia fechada. E fiquei estupefato ao ouvir o rapazinho me responder: "Não, não quero um elefante dentro de uma jiboia. Uma jiboia é perigosa demais e um elefante é grande demais. Em casa é muito pequeno. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro para mim." Então desenhei. Ele olhou atentamente e depois: "Não. Este já está muito doente. Faça outro." Desenhei. Meu amigo sorriu gentilmente, com indulgência. "Mas veja, não é um carneiro. É um marrão. Tem chifres." Então refiz mais uma vez o meu desenho. Mas foi recusado, assim como os anteriores. "Este é velho demais. Quero um carneiro que viva há muito tempo." Então, sem paciência, e como tinha pressa em começar a desmontagem de meu motor, rabisquei este desenho aqui. E apenas disse: "Esta é a caixa. O carneiro que você quer está dentro dela." Mas fiquei muito surpreso ao ver o rosto de meu jovem juiz se iluminar. "É exatamente como eu queria. Você acha que vai precisar de muito pasto para esse carneiro?" "Por quê?" "Porque em casa é muito pequeno." "Vai dar, certamente. Eu lhe dei um carneiro bem pequenino." Ele inclinou a cabeça para o desenho. "Nem tão pequeno assim. Veja, ele dormiu." E foi assim que travei conhecimento com o Pequeno Príncipe. Capítulo 3. Levei muito tempo até entender de onde ele vinha. O Pequeno Príncipe, que me fazia muitas perguntas, parecia nunca ouvir as minhas. Foram palavras ditas ao acaso que aos poucos me revelaram tudo. Assim, quando notou pela primeira vez meu avião, não vou desenhar meu avião, é um desenho complicado demais para mim, ele me perguntou: "O que é aquela coisa lá?" "Não é uma coisa, voa, é um avião, é meu avião." E me senti orgulhoso em lhe dizer que voava. Então ele exclamou: "O quê? Você caiu do céu?" "Caí", falei modestamente. "Ah, como é engraçado." E o Pequeno Príncipe estourou numa bela risada que me irritou muito. "Quero que levem minhas desgraças a sério." Depois acrescentou: "Ora, você também vem do céu. De que planeta você é?" Logo entrevi uma luz no mistério de sua presença e perguntei bruscamente: "Então você vem de outro planeta?" Mas ele não me respondeu. Meneava levemente a cabeça olhando meu avião. "É verdade que ali em cima você não pode ter vindo de muito longe." E se entregou a um devaneio que durou muito tempo. Depois, tirando meu carneiro do bolso, mergulhou na contemplação de seu tesouro.
Vocês podem imaginar a que ponto fiquei intrigado com essa meia confidência sobre os outros planetas. Então procurei saber mais. De onde você vem, meu rapazinho? Onde fica em casa? Para onde quer levar meu carneiro? Ele me respondeu depois de um silêncio meditativo. O bom é que com a caixa que você me deu, de noite ela vai lhe servir de casa. Sem dúvida. E se você for bonzinho, vou lhe dar também uma corda para amarrá-lo durante o dia. E uma estaca. A proposta pareceu chocar o pequeno príncipe. Amarrá-lo? Que ideia engraçada! Mas se não amarrar, ele vai para qualquer lugar e vai se perder. E meu amigo estourou numa nova risada. Mas aonde você quer que ele vá? Qualquer lugar. Em frente. Então o pequeno príncipe observou gravemente. Não faz mal. É tão pequeno lá em casa. E com um pouco de melancolia, talvez, acrescentou. Em frente não se pode ir muito longe. Capítulo 4. Assim fiquei sabendo de uma segunda coisa muito importante, que seu planeta de origem era pouco maior do que uma casa. Isso não podia me espantar muito. Eu sabia que além dos grandes planetas como a Terra, Júpiter, Marte e Vênus, que receberam nomes, existem centenas de outros que às vezes são tão pequenos que é até difícil enxergá-los ao telescópio. Quando um astrônomo descobre um deles, como nome dá-lhe um número. Chama-o, por exemplo, o asteroide 325. Tenho sérias razões para crer que o planeta de onde vinha o Pequeno Príncipe é o asteroide B612. Esse asteroide foi visto apenas uma vez ao telescópio, em 1909, por um astrônomo turco. Ele havia feito, na época, uma grande demonstração de sua descoberta num congresso internacional de astronomia. Mas ninguém acreditara nele por causa de suas roupas. Os adultos são assim. Felizmente, para a reputação do asteroide B612, um ditador turco impôs a seu povo, sob pena de morte, que se vestisse à europeia. O astrônomo refez sua demonstração em 1920, num terno muito elegante. E desta vez, todos concordaram com ele. Se lhes contei todos esses detalhes sobre o asteroide B612, e se lhes forneci o número dele, foi por causa dos adultos. Os adultos gostam de números. Quando vocês lhes falam de um novo amigo, nunca se interessam pelo essencial. Nunca perguntam qual é o som da voz dele, que brincadeiras prefere, coleciona borboletas? Indagam que idade ele tem, quantos irmãos tem, quanto pesa, quanto ganha o pai dele. Só aí julgam conhecê-lo. Se vocês disserem aos adultos, vi uma bela casa de tijolos cor-de-rosa, com gerânios nas janelas e pombas no telhado, eles não conseguirão imaginá-la. Vocês precisam dizer, vi uma casa de 100.000 francos. Então eles exclamam, ah, que beleza! Assim, se vocês disserem, a prova de que o Pequeno Príncipe existiu é que ele era encantador, ria e precisava de um carneiro. Quando alguém precisa de um carneiro, é prova de que existe. Eles darão de ombros e dirão que isso é criancice. Mas se vocês disserem, o planeta de onde ele vinha é o asteroide B612, então eles se convencerão e não vão incomodá-los com suas perguntas. Eles são assim. Não é o caso de lhes querer mal por isso. As crianças precisam ser muito indulgentes com os adultos. Mas nós, claro, nós que compreendemos a vida, pouco nos importamos com números. Eu gostaria de ter começado essa história como os contos de fada. Gostaria de ter dito, era uma vez um pequeno príncipe que morava num planeta pouco maior do que ele e que precisava de um amigo. Para os que compreendem a vida, teria um ar muito mais verdadeiro. Pois não quero que leiam meu livro com ligeireza.
Sinto muita dor em contar essas lembranças. Já faz 6 anos que meu amigo partiu com seu carneiro. Se aqui tento descrevê-lo, é para não o esquecer. É triste esquecer um amigo. Nem todo mundo teve um amigo, e posso ficar como os adultos que se interessam apenas por números. Então, foi por isso também que comprei uma caixa de tintas e lápis. Não é fácil voltar a desenhar em minha idade, nunca tendo feito nenhuma outra tentativa além de uma jiboia fechada e de uma jiboia aberta aos 6 anos de idade. Tentarei, claro, fazer os retratos mais parecidos possíveis. Mas não tenho muita certeza se conseguirei. Um desenho sai bem e o outro já não se parece tanto. Também me engano um pouco no tamanho. Aqui o Pequeno Príncipe está grande demais. Ali está pequeno demais. Também hesito sobre a cor da roupa. Então vou tentando aqui e ali, um pouco mais, um pouco menos. E por fim me enganarei sobre certos detalhes mais importantes. Mas isso vocês terão de perdoar. Meu amigo nunca dava explicações. Talvez me julgasse igual a ele. Mas infelizmente não consigo enxergar carneiros através de caixas. Talvez eu seja um pouco como os adultos. Devo ter envelhecido.